Olá, queridas amigas e irmãs do grupo Mães que Clamam pelos Filhos. Mais uma vez estamos aqui reunidas e neste momento nós iremos ouvir um pouquinho aquilo que Deus quer nos falar nesta madrugada. Oremos. Pai de amor, louvado e engrandecido seja o teu nome. Pai, o Senhor sabe das lutas, das dificuldades que tivemos para estarmos aqui neste momento. Só Tu conheces a nossa vida, as nossas batalhas. Te louvamos por isso, ó Deus. E te pedimos, fala conosco mais uma vez durante esta vigília. Que a Tua palavra seja aberta e o Teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridas, deixa eu só abrir aqui. A mensagem de hoje faz parte dessa série de assuntos sobre uma vida dirigida por Deus. E esta é a última mensagem dessa série. Ela foi escrita pelo pastor Charles Booker. Sobreviver, alguém já fez o caminho. E como ter uma vida dirigida por Deus? O verso bíblico para a nossa meditação está em Êxodo 40, verso 37. E ela diz assim: se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantava. Esse episódio ocorreu lá no deserto, quando o povo estava saindo do Egito. E cada vez que a nuvem parava, o povo parava a caminhada. E só voltava a caminhar quando a nuvem começava novamente a caminhar. Bem, eu vou contar para vocês a história de uma mãe e seu filho. Cláudia pediu ao seu filho Pedro que fosse comprar leite. O menino pegou as moedas nas mãos de sua mãe e seguiu em direção ao mercado. No percurso, ele encontrou um primo com quem gostava de brincar. Como ele era um menino responsável e não queria comprometer a tarefa que lhe havia sido confiada, os dois meninos combinaram de ir juntos até o mercado. E depois poderiam se divertir com as brincadeiras de sempre. O interessante para esses dois juvenis era que a diversão já havia começado no caminho, com conversas divertidas e conhecidas do tipo como vamos ver quem chega primeiro. Pedro e o primo entraram no mercado, compraram 1 litro de óleo e voltaram para casa. Claro que você também, além da mãe de Pedro, já percebeu que as distrações no caminho fizeram com que o objetivo fosse esquecido, comprando o que não era necessário. É interessante, amadas, percebermos que o crescimento de uma atividade nos últimos anos, chamada coaching, não sei aqui quantas já ouviram falar essa expressão. Em resumo, é ter em alguém os serviços de orientação e treinamento que visam auxiliar o indivíduo a alcançar seus objetivos. Descolando um pouco dessa primeira ideia e talvez profissionalizando de forma mais específica, conhecemos também o mentoring, que busca o desenvolvimento com eficiência através do planejamento. São pessoas que são destinadas a auxiliar indivíduos a ter uma vida mais orientada, mais profissional. Os estudiosos dessas áreas certamente podem falar com mais clareza sobre esses assuntos, mas um fato não muda. Muitas pessoas estão perdendo a capacidade de coordenar a própria vida.
Elas começam o dia com objetivos importantes, mas à noite verificam que gastaram energia com conquistas desnecessárias. Veja, no caminho feito pelo povo de Israel, como aprendemos com o apóstolo Paulo, muitos ficaram propagados no deserto, ou seja, muitos ficaram espalhados no deserto. 1 Coríntios 10, de 1 a 13, nos dá esse relato. Não foram poucos os que saíram do Egito, caminharam por um bom tempo, mas não chegaram à terra prometida, à terra da promessa. Diante disso, é indispensável fazermos uma avaliação pessoal e averiguarmos se o objetivo de Deus ainda está em nosso coração. E aí nós vamos começar a desenvolver a mensagem desta manhã. Pergunto a vocês: para que saímos do Egito? Para que saímos do mundo que vivíamos, de erros, de trevas? Para quê? Bem, Rogério era um homem muito ocupado. No escritório em que ele trabalhava, ele lidava com atividades que, se não fossem bem administradas, poderiam fazê-lo sucumbir diante de todas as responsabilidades que ele tinha cada dia. Ele viveu por um bom tempo próximo a um colapso nervoso, mas algo o fez pensar nesse estilo de vida perigoso que levava. Então ele parou, reestruturou sua agenda e estabeleceu prioridades. A mudança aconteceu um dia, quando ele saiu do escritório com o objetivo de atender a uma tarefa externa e, depois de dirigir alguns quilômetros, olhou para a estrada e se perguntou: para onde estou indo? Foram minutos desesperadores e, depois de algumas lágrimas, felizmente ele recordou o caminho. Para que o povo saiu do Egito? Para que, amadas? A resposta a essa questão foi fortemente comunicada por Deus antes mesmo de saírem para a caminhada no deserto. Israel foi convidado a subir para uma terra melhor. Lá em Êxodo, capítulo 3, verso 8, nós vemos assim: por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, e uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Veja, por que o povo saiu do Egito? Porque Deus queria livrá-lo daquele sofrimento, das mãos dos egípcios, e queria enviá-los para uma terra melhor, uma terra que manava leite e mel. Sim, lá em Êxodo 3,17, nos fala dessa terra. Sair do Egito significava ter o privilégio de ser chamado povo de Deus, liberto da escravidão e ser conduzido para a terra da promessa. Lá em Êxodo 6, versos 7 e 8, nos fala sobre isso. O povo saiu para testemunhar a respeito do verdadeiro Deus e como os seus servos adorar ao Senhor como Ele quer. Olha o que diz Êxodo 8, verso 27. Nós temos que caminhar 3 dias pelo deserto até chegarmos ao lugar onde vamos
oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como Ele mesmo nos ordenou. Sim, queridas, Jesus, Deus, nos tirou da terra do Egito, de um mundo de trevas, porque Ele tinha um propósito para a nossa vida. O propósito é adorá-lo. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 11, a escritora americana faz a seguinte descrição: Deus queria separar seu povo do mundo e prepará-lo para receber sua palavra. Eu achei esse trecho muito significativo. Veja, Deus queria preparar seu povo do Deus queria separar seu povo do mundo e prepará-lo para receber sua palavra. Do Egito, conduziu-o ao Monte Sinai, onde lhe revelou sua glória. Aqui, nada havia que pudesse desviar seu espírito de Deus. E enquanto o povo levantava os olhos para os elevados cimos que se erguiam para o céu, podia compreender a sua nulidade em face do grande Criador. Ao lado desses rochedos que nada podia mover, exceto a vontade divina, o Senhor se comunicou com o homem. E para que sua palavra lhe ficasse clara e distintamente gravada no espírito, proclamou sua lei, que tinha dado no Éden, e era transcrito de seu caráter. Em meio de trovões e relâmpagos com terrível majestade. Essas palavras foram escritas sobre tábuas de pedra pelo dedo de Deus. Deste modo, a vontade divina foi revelada a um povo que fora chamado a dar a conhecer a todas as nações, tribos e línguas os princípios de seu governo no céu e na terra. Que palavra tremenda! E eu fiquei pensando, o Senhor hoje também nos chama eu e você para estarmos aqui na madrugada, estarmos nesta vigília, para recapitularmos estas coisas que o Senhor já nos falou no passado, para que tenhamos a mente aberta, para que possamos desviar, ou melhor, para que nada consiga nos desviar da palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa falar conosco de uma maneira mais clara. É aqui, amadas, na madrugada, que podemos ouvir a voz de Deus a nos orientar para seguirmos a sua palavra, aquilo que ele deixou escrito. Saímos do Egito como escravos do pecado para termos um encontro com Deus. Saímos da correria deste mundo para nos encontrarmos aqui, para termos um encontro com Deus. Se nos esquecermos desse propósito evidenciado no ponto de partida, talvez não haja ponto de chegada. Quando abrimos espaço indevido para as distrações do deserto, a caminhada rumo à terra da promessa, ela é comprometida. As palavras para a igreja de Éfeso talvez sejam o apelo necessário para o dia de hoje. Apocalipse 2, 4, 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Amadas, precisamos voltar ao primeiro amor. Sim, precisamos lembrar
onde somos mais frágeis, onde temos caído e precisamos nos arrepender desses erros, desses pecados e buscarmos praticar as primeiras obras que começamos quando encontramos a Jesus e o aceitamos como nosso Salvador. Mas, para isso, nós vamos para o segundo tópico. Não podemos nos perder no caminho. João 14, verso 6 diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem tem sido o foco, amadas, da nossa vida religiosa, da nossa vida como um todo? Jesus, ele é o caminho. Jason e Tadeu estavam voltando para casa depois de terem participado de um grande programa na igreja em Bauru, São Paulo. E o retorno para casa normalmente exigia 4 horas de estrada. Eles abriram o aplicativo, traçaram a rota e seguiram pelo caminho. Depois da primeira hora, começaram a questionar o GPS, buscando outras opções que, na avaliação de ambos, seriam melhores. O resultado dessa aventura dobrou o tempo da viagem, além de aumentar os custos e provocar um cansaço adicional. Sabe, queridas, quantas de nós estamos procurando atalhos na nossa caminhada cristã? E vemos, infelizmente, que esses atalhos resultam em perda de tempo, resultam em, às vezes, dores que poderiam ser evitadas e um cansaço que provavelmente pode nos levar a uma queda, a algo que pode ser muito perigoso. O livro de Êxodo termina com uma imagem significativa. Êxodo 40, verso 36 a 37. Se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam. A rota mais segura para os que estão no deserto é seguir na presença de Jesus, em conformidade com a sua vontade. Devemos nos lembrar das palavras do Salvador: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Sim. Conselhos sobre a Escola Sabatina, página 38, nos fala o seguinte: as grandes verdades sobre que repousa o dever do homem para com o homem e para com o Criador são claramente reveladas. E os que realmente desejam a verdade não precisam errar. O caminho não é deixado na incerteza, como se estivéssemos numa encruzilhada sem saber que caminho tomar. A verdade é nosso guia. É para nós como uma coluna de nuvem durante o dia e à noite uma coluna de fogo. As muitas opiniões contraditórias que surgem com referência ao que a Bíblia ensina não têm sua origem na obscuridade do livro em si mesmo, mas na cegueira e preconceito da parte dos intérpretes. Sim, queridas, é a Bíblia que deve ser o nosso guia, a verdade de Deus. E se por algum momento, muitos hoje, e até nós, achamos difícil entender o que a palavra de Deus diz, não é porque a Bíblia ela seja difícil, é porque talvez nós estamos cegos e não buscamos tempo para realmente nos dedicar
a estudar a palavra de Deus. Almejamos chegar à terra da promessa. E o caminho, inevitavelmente, amadas, está em Jesus. Só Ele é o caminho. Isso significa ouvir suas palavras e praticá-las, o que nos auxiliará a ficar em pé diante das tempestades. Mateus 7, 24 diz assim, e 25 diz: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Quantos ventos e tempestades têm vindo sobre a nossa vida, não é verdade? Mas se estamos firmados na rocha que é Jesus, elas vêm. Elas podem até balançar a casa, mas essa casa não irá cair. Estando o Salvador perante os olhos, não nos perderemos no caminho. Êxodo 40, 31. Perdão, Êxodo 40, 38. Nos diz assim: porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre eles, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Querida, Jesus está diante de nós. Precisamos abrir os nossos olhos para vê-lo. Portanto, devemos seguir, se Deus disser para fazer isso, ou devemos ficar firme onde estamos, se essa for a orientação dele. Precisamos buscá-lo para saber qual a direção que ele quer para a nossa vida. Qual a palavra que devemos proferir ao nosso familiar, aos nossos filhos, em um momento, talvez, de conversa, de discussão. Qual a direção que o Senhor quer que demos para a nossa vida? Recentemente, eu tenho procurado não ser tão impulsiva ao tomar minhas decisões, fazer minhas escolhas. Nas mínimas questões. Às vezes é meio automático, né? Nós temos as coisas para fazer, alguém nos pergunta alguma coisa e nós impulsivamente vamos respondendo, vamos dando a solução sem antes consultar aquele que deve ser o nosso guia, que é Jesus. E, amadas, o resultado tem sido surpreendente. Palavras vãs têm sido retidas na minha boca, e eu não tenho falado. Pensamentos vêm. Às vezes queremos dizer algo, mas falamos, não, vou me calar. E digo aquilo que o Senhor quer que ele diga. Sabe, o nosso terceiro tópico nos fala algo surpreendente, que nós não podemos esquecer. Assim como Deus continuou com o seu povo no deserto, ele continua conosco hoje também. A experiência da irmã Nilce é muito interessante. Essa irmã servia a Deus como uma das líderes do ministério da terceira idade. Mas com sua simpatia, ela conseguia atrair todas as gerações para seu círculo de influência. Visivelmente, ela era uma mulher de Deus. Com quem todos gostavam de estar. Tentando resumir as características reunidas nessa irmã tão querida em sua igreja, um jovem ressaltou: Deus mora no coração da irmã Nilce. Sabe,
Será que as pessoas estão olhando para nós e dizendo a mesma coisa? Deus mora no coração da irmã Alice? Será que a minha família está dizendo isso? Deus mora no coração da minha mãe, da minha esposa, da minha filha, do meu filho? No deserto, o centro do acampamento era reservado para a tenda de Deus. De acordo com as próprias palavras divinas, que está lá em Êxodo 25, 28, diz que Deus dizia: habitarei no meio deles. Esse desejo de estar com seu povo no centro de sua vida não mudou. Você que está me ouvindo, diferente dos outros 3 evangelhos que introduzem a Cristo neste mundo através do nascimento virginal, João usa a seguinte narrativa, está lá em João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. O desejado de todas as nações, página 12, diz assim, preste atenção. Deus ordenou a Moisés acerca de Israel: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25, 8. E habitou no santuário e no meio de seu povo. Durante toda a fadigante peregrinação deles no deserto, o símbolo de sua presença os acompanhou. Assim, Cristo estabeleceu seu tabernáculo no meio do nosso acampamento humano. Estendeu sua tenda ao lado da dos homens, para que pudesse viver entre ele, e tornando-nos familiares com o seu caráter e vida divinos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Esse mesmo Deus, ele quer habitar no nosso meio. Mateus 28, 20. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, ele quer estabelecer morada em nós, queridas, mas ele não invadirá nosso coração. Ele é um Deus cavalheiro, ele é um Senhor de amor. Ele não invade o nosso coração, ele bate a nossa porta, ele pede licença. Ele quer que você e eu abramos o coração para ele. Jesus quer estabelecer morada em nós, mas ele não invadirá nosso coração. A voz do Salvador repete nesse momento as seguintes palavras, que está lá em Apocalipse 3:20. Preste atenção. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Queridas, escute Jesus batendo às portas do seu coração. Você que está me ouvindo, aceite este convite de abrir o seu coração para este Deus tão maravilhoso. Não deixe que os barulhos, que os afazeres, a correria do dia a dia nos impeçam de ouvir este toque. Nunca nos esqueçamos de que saímos do Egito para ter um encontro com Deus. Não existe estar nas moradas de Deus no futuro.
sem fazer de nossa vida a morada de Deus hoje. Olha o que diz João 14, de 1 a 3. Só um momento aqui. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. João 14, 23 diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Sim, queridos. Nossa vida deve ser um templo vivo, com um olhar sempre fixo no Salvador, atento à voz do Senhor. Nas encruzilhadas da vida, não teremos dúvidas se estivermos na presença de Deus. Lembre-se, alguém já fez o caminho. As pessoas nem sempre acertam ou erram. O que mais importa é que no registro das escolhas temos a oportunidade de fazermos as melhores. Escolha um melhor. Estas coisas estão escritas para aviso nosso. 1 Coríntios 10, 11. E você e eu não estaremos sozinhos em nossas decisões em Cristo. Se a estrada parecer difícil, fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dar também um escape. 1 Coríntios 10, 13. Sim. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e vou preparar-vos lugar para vocês. E quando eu for preparar o lugar, voltarei e levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês também estejam. Essa promessa é maravilhosa, queridas. É uma promessa de que não estamos sozinhos. Deus deixou o Espírito Santo para nos auxiliar nesta caminhada. Eu e você temos vivido momentos difíceis, mas olha, não se turbe o vosso coração. Eu estou com vocês. Tenha essa promessa firme em seu coração. Ainda que tudo na sua vida lhe mostre que você precisa, que você está só. Você não está. Deus é contigo. E Ele está preparando um lugar muito especial, não só para você, mas também para toda a sua família. E é por isso que nós, semanalmente, nos encontramos aqui na madrugada para suplicarmos orientação de Deus, sabedoria dos céus, para trilharmos este caminho, para chegarmos aonde Deus quer que nós cheguemos. Não percamos o objetivo do nosso chamado. Não percamos a certeza de que não estamos só. Oremos, queridas. Pai de amor, obrigado por esta palavra. Às vezes as lutas, os afazeres, tendem a nos fazer esquecer das tuas promessas. E às vezes, Senhor, nem percebemos a tua presença conosco. Não percebemos o seu cuidado nas pequenas coisas, mas o teu anjo está ao nosso lado. Senhor, neste dia queremos pedir, nos pegue no colo.
Queremos reclinar a nossa cabeça no seu peito, lhe dar um abraço bem apertado, nos sentirmos, Senhor, como uma criancinha no colo do seu pai ou da sua mãe, abraçados por ti, amparados pelo teu poder criador, restaurador, transformador. Senhor, cura as nossas feridas, as nossas dores. Cura os corações enlutados, o corpo, a mente enferma, Senhor. Cura, Deus, transforma e nos liberta. Salva a nós e a nossa família. Restaura o primeiro amor em nosso coração por Ti, Senhor. Restaura o primeiro amor no coração dos nossos familiares e principalmente, ó Pai, no coração dos nossos filhos. É o objetivo deste grupo, é clamar, suplicar a Tua presença em nossa vida e na vida dos nossos filhos. Cuida deles, Senhor. Nós, neste momento, os entregamos nas Tuas mãos e te pedimos, continue a falar conosco no decorrer desta vigília. Muitas coisas aqui ainda acontecerá. Leitura de livros, meditação na Tua palavra e, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Queremos estar na Tua presença hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Até uma próxima, queridos. Encontro vocês. Um abraço.